Tornar os alimentos os maiores aliados da boa saúde é o objetivo do nutricionista. No Tá Rolando de hoje, eu faço uma visita ao curso de nutrição para mostrar um pouco da formação e da atuação deste profissional. Já a Júlia preparou ótimas dicas para quem quer adotar um estilo de vida mais saudável. Então fica ligado que já tá rolando! E nada melhor do que acompanhar uma aula de técnica dietética para mostrar às estudantes literalmente com a mão na massa. As preparações desta aula são especiais para quem está com problemas no aparelho digestivo. Mas não fosse pela canja, nem daria para perceber. O cardápio é colorido e a aparência apetitosa. Algumas receitas são bem específicas para quem está com um problema no momento, né? Então a gente teve receitas com coquetel laxativo, que é interessante para quem está com constipação. A gente teve alguns tipos de sucos hidratantes para quem está com processo de diarreia, com desidratação. A canja, ela poderia entrar, né, numa dieta habitual, mas ela foi bem direcionada porque ela é pobre em fibra, né? Nesse caso, é rica em fibra solúvel, então é para auxiliar no processo de recuperação em um indivíduo que tem diarreia. Mas, por exemplo, o sanduíche que a gente apresentou, o pão integral, são alimentos que devem estar na alimentação, né? Podem estar na alimentação no dia a dia, né? As estudantes trabalham nas bancadas do laboratório. As receitas são fornecidas pela professora e os ingredientes comprados pela universidade. Tudo é preparado de acordo com as regras, como medir a temperatura para garantir a segurança e eficiência das receitas. É bastante importante, justamente para reduzir a carga microbiológica, né, para tornar esse alimento com uma qualidade microbiológica interessante, né, e não causar nenhum risco à saúde. Então, os alimentos que passaram por um processo de cocção, eles precisam ter atingido pelo menos 74 graus naquele momento, ou eles terem um tempo de pelo menos 2 minutos a 70 graus. Segundo a professora, a preparação dos alimentos pelas estudantes é fundamental, pois é dessa forma que elas percebem o sabor e a textura e experimentam ingredientes que podem deixar os pratos mais interessantes. O nutricionista trabalha com alimento, né? A ferramenta de trabalho é o alimento. Então, para que a gente consiga indicar uma preparação, a gente precisa perceber se aquele alimento tem sabor, como é que é a textura, a consistência, se os ingredientes associados eles vão resultar num produto interessante no final, né? Então, aqui o aluno ele consegue descobrir os alimentos que são saudáveis, que são interessantes e como unir eles em forma de receita para conseguir indicar para outros indivíduos, né? O nutricionista consegue gourmetizar pratos como uma canja, um soufflé de chuchu, por exemplo, como a gente viu hoje? Consegue, sim. Tem vários ingredientes que estão em alta hoje, né? E tem vários ingredientes que fazem com que o alimento ele fique com uma aparência melhor, que façam com que ele tenha um sabor melhor. Então, acrescentar ervas na canja, por exemplo, né? Fazer com que o iogurte tenha uma aparência mais interessante, utilizar então frutas vermelhas, né? A gente tem como trabalhar essa parte de gourmetização com o uso de alimentos funcionais, com temperos, com ervas, né? Então, isso é possível, sim. Depois de prontos, os pratos do dia são dispostos no buffet e os grupos apresentam suas preparações. A professora complementa as receitas com informações sobre os benefícios e recomendações de acordo com os ingredientes. Terminada a explicação, é hora de degustar e conferir sabor e textura. Vivi, o cardápio de hoje é um cardápio especial para a pessoa que não está, digamos, muito bem de saúde, né? Mas ficou saboroso? Sim, ficou bem saboroso. A técnica dietética é justamente isso, o objetivo, né? É pegar cardápios especiais, como por exemplo, para pessoas com diarreia, que foi o cardápio de hoje, e aumento da ingestão de fibra, que é para pessoas com constipação, e deixar esse cardápio então mais saboroso para essa pessoa que já está mais debilitada conseguir comer. Porque a gente sabe que nessa fase é difícil conseguir ingerir algum alimento, né? E o cardápio ficou bastante saboroso, todas as refeições que foram ofertadas, ficou bem legal mesmo. E tu já mudou hábitos na tua família a partir daqui do curso de nutrição? Sim, bastante. Tudo que eu aprendo eu tento levar para minha família, inicialmente, né? Para mudanças de hábito, por exemplo, o consumo de fruta aliado a fibras, para diminuir o índice glicêmico, como outras coisas que a gente aprende durante o curso também, teve bastante mudança. Não tem como não repetir, né? Porque ficou muito gostoso mesmo. E o suco também, teve 3 tipos de suco, né? Agora eu vou pegar outro tipo também para provar. Ficou muito bom. Por que tu escolheu fazer nutrição? Nutrição porque meus pais eles já trabalham nesse ramo, né? Meus pais tinham uma padaria, e, enfim. Aí com o tempo eu fui entrando nessa área, trabalhando lá com eles. E eu queria optar por uma área da saúde, né? Trabalhar mais com o ser humano, assim, com a saúde mental e física, né?
Aí, com esse ramo da padaria, comecei a introduzir mais nessa área da alimentação e optei pela nutrição. Já mudou hábitos na tua casa? Já, sim, apesar de ser uma padaria, né, só ter cuca, pão francês, agora a gente já está fazendo pão integral também, pães mais elaborados, com linhaça, que eu já estou introduzindo lá e ajudando eles também, colocando a mão na massa, literalmente. É importante que a gente consiga sentir prazer ao mesmo tempo que a gente está se nutrindo, né? E aí a gente consegue manter uma boa alimentação para o resto da vida. Agora, se a gente já está consumindo alguns alimentos, né, não sente prazer aquilo, é bem provável que a gente não consegue manter isso por um período tão prolongado, né? Então é importante descobrir formas e técnicas de preparar um alimento que talvez naturalmente você não goste tanto, mas usando técnicas dietéticas, processos de cocção, ele talvez fique mais interessante, aí sim você consiga aderir, né, àquele alimento para o resto da vida. E para quem estuda nutrição, adotar alimentos e hábitos mais saudáveis no dia a dia não significa somente substituir ingredientes, mas também mobilizar a família. Trocando massa por produtos integrais, cortando um pouco o açúcar, diminuindo a ingestão de sal, a hidratação, fazendo com que meus pais tomem mais água. E procure sempre onde eles vão optar por uma comida mais saudável, trocando a fritura pelo grelhado e assim por diante. Para desenvolver um hábito alimentar saudável, anota aí. Faça pelo menos 3 refeições e 2 lanches ao dia. Não pule as refeições. Coma diariamente pelo menos 3 porções de legumes e verduras como parte das refeições e 3 porções ou mais de frutas nas sobremesas e lanches. Também é bom consumir 3 porções de leite e derivados diariamente, assim como 1 porção de carne, ave, peixe ou ovos. Retirar a gordura aparente da carne e a pele do frango antes da preparação torna esses alimentos mais saudáveis. Beba pelo menos 2 litros de água por dia, o que dá de 6 a 8 copos e de preferência ao consumo no intervalo das refeições. Inclua 6 porções de cereais no cardápio do dia, mas dê preferência aos grãos integrais. Coma feijão e arroz todo dia. É uma combinação completa de proteínas. Diminua a quantidade de sal, evite alimentos industrializados e fique atento aos rótulos. Eu sempre gosto de lembrar que quando a gente tem um organismo equilibrado, então quando as coisas estão funcionando bem, a gente consegue, uma vez ou outra, quando consumir esse tipo de alimento, né, fazer com que aquilo não faça tão mal para o nosso organismo, né? O nosso corpo consegue trabalhar para eliminar as toxinas, né, para funcionar de uma forma adequada. Só que a gente precisa ter um corpo equilibrado para isso, né? Equilibrado, funcionando bem, intestino funcionando bem, né? Todos os órgãos trabalhando em sintonia, sem deficiências nutricionais, né? Então, para isso a gente precisa ter uma boa alimentação para que, uma vez ou outra, quando vá na casa da avó, do tio, participar de uma reunião familiar, a gente possa consumir esses alimentos com prazer sem ter culpa, né? Para aliar teoria e prática, o curso de nutrição realiza diferentes projetos de extensão. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Programa de Atenção Materno-Infantil, o PAMI. A professora coordenadora do curso de nutrição, Ana Maria Araújo, recebe a Juliana, mãe do Ian, para dar início ao acompanhamento do bebê pela equipe multidisciplinar que compõe o projeto. Ana Maria faz uma investigação aprofundada dos hábitos alimentares do bebê, enquanto as estudantes mimam e distraem o Ian. Além das questões, a equipe de nutrição mede e pesa o menino, que em 6 meses deve retornar ao atendimento para a nova avaliação. O bebê vai passar tanto pela parte da nutrição, depois ele vai para uma avaliação da fisioterapia, depois uma avaliação odontológica e finalmente uma avaliação psicológica. Então, juntando esse questionário, apesar de ele ser extenso, nós temos aí em volta de quase 1 hora de consulta com essa mãe, isso vai nos dar informações importantes para chegar a um diagnóstico final em cada uma dessas áreas. E a partir daí a discussão desses casos numa equipe multidisciplinar, com a presença do aluno. Isso é o mais importante, é o que vai enriquecer o aluno, essas discussões de várias áreas. Então ele não sai com a visão do diagnóstico só de uma área, ele sai de todas as áreas em conjunto discutindo então cada caso.
Ana Maria ressalta que as recomendações feitas ao IAN valem para todas as crianças. Tentar utilizar uma alimentação mais natural possível. Então, em termos de quantidade, a qualidade, a variedade dessa alimentação e que não coloque outros tipos de nutrientes que vão impedir o sabor natural desses alimentos, como o excesso de açúcar, o excesso do sal, Então, tentar a criança sentir o sabor natural dos alimentos. E essa é a fase principal, A partir do 6º mês de vida da criança, quando ela introduz a alimentação complementar. Essa alimentação nova, que é tudo diferente para ela, então o mais natural possível. Professora, tu me disseste que uma criança precisa ser exposta ao alimento pelo menos 10 vezes para se acostumar com o gosto, é isso mesmo? Isso, no mínimo, A gente tem aí algumas teorias que vão além das 10 vezes, até mais vezes. Porque quanto mais a criança conviver com aquele alimento, mais ela vai aceitando. Então, ela passa a fazer parte do convívio daquela criança. Então, muitas vezes a gente ouve a mãe dizer, eu dei tal alimento, mas eu ofereci uma vez só. É claro, a criança não foi exposta as mais vezes e aí a gente não pode dizer que a criança não gostou do alimento. Então, quanto mais ela se expor a esse alimento, mais vezes for oferecido para a criança, melhor para a aceitação. Preste atenção aos rótulos dos alimentos. A porção significa a quantidade média do alimento indicada para o consumo de pessoas saudáveis, cada vez que o alimento é ingerido. O valor calórico indica a quantidade de calorias e é a soma de carboidratos, proteínas e gorduras que aquele alimento fornece. Os carboidratos fornecem a energia que precisamos para realizar as nossas atividades. As proteínas são componentes dos alimentos necessários para a construção e manutenção dos nossos órgãos, tecidos e células. Gorduras totais ou lipídios são importantes fontes de energia e ajudam na absorção de vitaminas como a A, D, E e a K. O sódio está presente no sal de cozinha e alimentos industrializados e deve ser consumido com moderação. Gorduras trans estão presentes em alimentos industrializados e o seu consumo deve ser evitado. Gordura saturada corresponde à gordura animal e deve ser consumida com moderação. O percentual de valores diários corresponde a energia e nutrientes em relação a uma dieta de 2.000 calorias. E a medida caseira indica a medida normalmente utilizada para o consumo, como fatias, unidades, potes, xícaras ou colheres. A Juliana aprovou o atendimento e já sabe que para que o IAN se alimente bem, a adesão da família é essencial. Eu e meu marido, antes, nós não tínhamos uma alimentação tão correta, mas estamos começando a ter, já estamos melhorando, estamos mudando alguns hábitos, substituindo alguns alimentos, que já engordam mais, tal, que nem eu estou tendo um cuidado maior agora, porque eu engordei 23 quilos com a minha gestação, então tem que ter maiores cuidados, meu marido também, exercícios, porque agora ele tem 1 ano e 3 meses, mas daqui a um tempo ele já vai estar maiorzinho, então ele já vai ter que estar acostumado com uma alimentação correta, tá fazendo exercício, para que ele leve isso para a vida dele toda, não só agora. A gente tem conversado muito, não só aqui, dentro do grupo dos bebês especiais, mas para qualquer criança, a importância do exemplo da família. Que é a partir do exemplo da família que essa criança vai adquirir os hábitos adequados, os hábitos saudáveis. Porque muitas vezes essa responsabilidade chega a ser da escola. Mas a escola também tem uma participação importante na introdução desses hábitos adequados, mas principalmente seguir o exemplo na família. Isso que a gente tem trabalhado em outros grupos também, não só na criança especial, como a gente tem aqui, mas nas crianças, às vezes, dentro das escolas também, explicando que aquilo é uma parte, A nossa orientação dentro da escola é uma parte, mas também a adesão da família de uma alimentação saudável é extremamente importante. E esse foi o Tá Rolando de hoje. E se você ficou com alguma dúvida ou quer nos dar alguma sugestão, entre em contato conosco através das nossas redes sociais. A gente se vê de novo na semana que vem. Tchau, tchau!